A fim de finalizar o estudo do simbolismo, vamos retomar alguns pontos vistos sobre o simbolismo no Brasil, finalizar o estudo de Cruz e Souza e, por fim, Alfonso de Guimarães. Então, nós já vimos um pouco sobre as características de Cruz e Souza, a dor existencial e como a gente percebe isso em O Acrobata da Dor, o seu grande interesse na presença de referências à cor branca, objetos luminosos, translúcidos, e a gente consegue ver isso em Antífona, em que ele vai fazer esta construção que nós já vimos em sala de aula, mas a fim de retomarmos, vamos fazer novamente a leitura de Antífona. E ele diz: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério desses versos com a chama ideal de todos os mistérios. Então, o objetivo deste poema é criar um verdadeiro caleidoscópio de imagens que estimule o leitor a mergulhar nas sensações sugeridas. O efeito dessa longa enumeração é o esvaziamento do sentido, que perde importância porque a intenção do poeta é fazer com que o leitor se desligue da realidade, se desprenda então da realidade e embarque no mundo sensorial de cores, perfumes e sons. Nós temos a repetição dos sons consonantais, né, que a gente identificou nessa estrofe, mas vai acontecer durante todo o poema. Essa repetição dos sons consonantais a gente chama de aliteração. Frequente nos poemas simbolistas, exemplifica o desejo de explorar o caráter melódico da linguagem. Quando ocorre essa repetição da consoante ou da vogal, né, no caso das assonâncias, é justamente para explorar este caráter melódico, musical da poesia, tendo em vista que o simbolismo tem esse interesse direto na musicalidade do poema e na música de um modo geral, como mais um modo de estimular então os sentidos do leitor. A linguagem precisa ser fundamentalmente sugestiva, então sugerir, eis o sonho, né, como nós vimos, para poder evocar sensações e lembranças. Assim, os escritores recorrerão às sinestesias. Outra característica da linguagem simbolista é o uso das maiúsculas alegorizantes, né, que a gente vai ter aqui, que personificam alguns elementos. No poema, os termos formas, amor, cor, perfume, ocaso, sol, dor, luz e mistério
aparecem personificadas, ou seja, com letra maiúscula, sem que no contexto dos versos seja possível atribuir um sentido para esse procedimento. Então, ainda que não consigamos identificar, porque a ideia não é identificar, mas sugerir, né? Para que justamente o leitor e a leitora possam construir esse sentido possível de por que sol, porque dor está em maiúsculo, está destacado de alguma forma. Apenas sugestão. A presença constante, então, das reticências também contribui para tornar mais indefinido e vago o tom do texto, né? Porque é como se desse continuidade. É a sugestão de uma continuidade, associadas à exploração da musicalidade das palavras, que atua como um estímulo sonoro. As reticências funcionam como pausas em linhas musicais. Os poemas simbolistas caracterizam-se, portanto, por esse trabalho cuidadoso com todos os níveis da linguagem, a ponto de, em alguns casos, ter seu sentido reduzido a uma sucessão de imagens que procuram, como menciona o eu lírico, fecundar o mistério dos versos com a chama ideal de todos os mistérios. Então, aqui nós temos algumas características, né, que serão buscadas e verificadas na produção do texto de vocês, né? Então, a presença de aliterações, sinestesias, as maiúsculas alegorizantes, o uso das reticências. Quanto mais elementos do simbolismo você conseguir colocar no seu poema, melhor avaliado ele será. Então, a poesia da musicalidade. Caso não tenha ficado claro como que se dá a relação direta entre a poesia simbolista e a musicalidade, a gente ainda tem este texto. Como você estudou, e eu falei, e nós discutimos, os simbolistas atribuíram um grande valor à música. Para eles, a arte, né, musical, essa arte, expressaria como nenhuma outra o vago e o indefinido, que é realmente o foco simbolista. De acordo com a concepção do compositor alemão Richard Wagner, segundo a qual as duas necessidades básicas do homem seriam emoção e ideia, então, os poetas simbolistas acreditavam que a música satisfaria a primeira necessidade, emoção, enquanto a literatura, que é a arte das palavras, daria conta da ideia. Então, os simbolistas acreditavam que, como as duas necessidades básicas do homem é emoção e ideia, a música preencheria a nossa necessidade de emoção e a literatura preencheria a necessidade das ideias. Então, quando a gente faz uma literatura que se aproxima da música, que seria a ideia dos poemas simbolistas, nós teríamos todas as necessidades básicas do homem preenchidas. Já a poesia, considerada uma arte global pelos simbolistas, teria então o papel, o poder de unir música e palavra, emoção e ideia. Em Cruz e Souza, a busca da musicalidade nos versos atinge altos níveis de sofisticação, como se pode ver nos quartetos transcritos a seguir, retirados do poema de 1897, publicado em Faróis. Então vamos ver de que maneira que ele vai trabalhar a questão da musicalidade. Então vamos nos inspirar nesta produção de Cruz de Souza
para a produção final de vocês. Violões que choram. Ó, olha as reticências aí, né? No próprio título. Violões que choram. Então aí continua, é indefinido. Ó. A. Plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas, que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia bordo, vou constelando de visões ignotas. Sutis palpitações à luz da lua, anseio nos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pungem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem cordas e um mundo de dolências geram, gemidos, prantos que no espaço morrem. E sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente, entre ramagens frias. Esses dois últimos versos, reparem na aliteração em V e em S. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Então aqui, nós temos a questão temática, já é uma questão da música, né? Então, aqui no início do estudo do simbolismo, nós conversamos e eu disse que a própria temática dos poemas muitas vezes são a temática diz respeito à música, como é o caso aqui. Nesse poema, o Cruz de Souza vem falando do ato de tocar um violão, né? E do que tudo aquilo provoca em quem ouve e como a música dos violões ela emociona e as sensações que ela provoca. E aqui nós temos essa ideia de um violão que chora, né? Que é a medida, a depender da música que se toca, é como se nós estivéssemos ouvindo o lamento de um violão, né? E além da temática, nós temos aqui, nesse poema especificamente, nós não temos nenhuma palavra símbolo. Desculpa, acabei de ver, nós temos sim. Nós temos fantasia aqui, com essa palavra, essa maiúscula alegorizante. Temos a presença de reticências, que vai dar justamente essa ideia de indefinição. Nós temos a sinestesia, né? Nós temos a questão dos sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias. Então a gente tem audição, a gente tem paladar, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. O sussurro, nós temos aqui mais uma vez a audição, fria, nós temos a questão do tato,
As aliterações em V e em S, nós temos principalmente nessa penúltima estrofe, nesse penúltimo quarteto, em vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Aqui, então, essa aliteração em V e em S, né, essas aliterações, vão trazer essa questão da musicalidade. E nós temos os versos livres, não há uma métrica, né, em todos os versos. Então é isso. Então, a gente termina agora com Alfonsos de Guimarães. Então, Alfonsos de Guimarães, olha só como escreve o nome dele. Alfonsos de Guimarães. Aqui nós temos, este é o poema mais famoso de todo o simbolismo brasileiro. Até porque ele é famoso porque ele vai contar uma historinha, então ele é bastante narrativo, digamos assim, então fica muito mais fácil compreender, mas ele é o mais famoso de Alfonso de Guimarães, mas Cruz de Souza também é muito relevante. Esse é o mais famoso de Alfonso de Guimarães e esse, né, Violões que Choram, é o mais famoso de Cruz de Souza. Então aqui nós temos a temática da loucura e nós vamos ter também uma referência à música quando Ismália começa a cantar, né? Fazendo essa relação aí temática. Aqui em Ismália nós não temos nenhuma palavra símbolo, né? Nós não temos nenhuma maiúscula alegorizante. Nós temos a presença aí das reticências também para dar essa ideia da indefinição. Aqui nós temos um poema, não se trata de um soneto, porque nós temos, na verdade, 5 estrofes, né? E formadas de 5 quartetos. Então, não se trata de uma forma fixa, não se trata de um soneto. Então, vamos a Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, nesse poema, esse poema, diferentemente de um poema como o de Baudelaire, que a gente leu, Correspondências, em Ismália a gente já consegue compreender de uma lida só o que está acontecendo aqui. Mas quando a gente volta no poema e analisa cada um dos versos, a gente consegue retirar interpretações mais interessantes. Então a gente já começa com Ismália enlouquecendo. Então Ismália enlouqueceu, então a gente já sabe que ela se desprendeu da realidade, uma coisa bem simbolista mesmo, né? Ela vai se desprender da realidade das duas formas mais definitivas. Primeiro ela se desprende perdendo a sanidade mental e depois ela se desprende morrendo, que é a mais definitiva de todas, né? Então, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Então, Ismália enlouquece e vai para uma torre. E lá ela fica sonhando. Algo também um tema muito caro ao simbolismo. E lá na torre, quando ela estava sonhando, estava à noite, ela olha para o céu. E ela vê o céu, uma lua no céu,
E ela olha para o mar e vê uma lua no mar, ou seja, ela vê o reflexo da lua que está no céu, no mar. E no sonho em que se perdeu, então nessa loucura em que ela estava, banhou-se toda em luar. Então ela realmente tomou, né? Ela estava sob a luz da lua, naquela loucura. E nessa loucura, ela queria alcançar a lua que estava no céu e queria alcançar a lua que estava no mar. Então ela queria, ela nessa loucura acabou fixando, né? Tornando aficionada na ideia e na imagem da lua. Ela queria alcançar a lua. Então ela queria subir ao céu e queria descer ao mar. E no desvario seu, então nesse delírio dela, ela pôs-se na torre a cantar. Então ela enlouquece, sobe na torre, vê a lua, quer alcançar a lua, e depois que ela quer alcançar a lua, ela começa a cantar, porque ela tá louca. Ela tá totalmente desvinculada, deslocada, descolada da realidade. E ela estava perto do céu e estava longe do mar, ou seja, a torre era muito alta, né? Ela estava perto do céu e ela estava longe do mar. Então, esses dois versos mostram pra gente o quão, para mostrar o quão alto ela estava. E como um anjo pendeu, e aí vocês estão vendo, ele pendurou, decaiu, né? E como um anjo pendeu as asas para voar, ou seja, ela abriu as asas, ela deixou que as asas dela caíssem, mas não havia asa nenhuma, ela estava louca. Então ela imaginou, ela se viu duas asas caindo, né, das costas dela. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então ela cantou, aí ela viu as duas asas caindo, né, das costas dela. As asas que Deus lhe deu ruflaram, ou seja, agitaram-se, né, em par, mas não havia asa nenhuma. Né? Então ela se joga da torre para alcançar a lua, e aí a asa que Deus lhe deu começou a se agitar, começou a bater, mas como não havia asa nenhuma, ela morre. E aí quando ela morre, a alma sobe ao céu e o corpo desce ao mar, enfim, alcançando o seu intento, a sua intenção, que era chegar até a lua. A alma dela chega à lua, indo para o céu, e a alma e o corpo dela alcança a lua que está no mar, né? Então é isso. Esse poema, Ismalha, ele foi utilizado como inspiração para o Emicida em uma música chamada Ismalha, também, que está no CD Amarelo, que ganhou o Grammy Latino. O nome dessa música é Ismalha mesmo, e ele faz uma releitura de Ismalha, e a Fernanda Montenegro, que está também nessa música, a atriz Fernanda Montenegro, ela faz uma leitura de Ismalha. Então o Emicida, ele pega o poema Ismalha completo e ele coloca dentro da música Ismalha. E qual é a releitura que ele faz? Ele aproxima a ideia de Ismalha à ideia do povo preto, que é que, assim como Ismalha tenta alcançar o céu, ou seja, tenta subir, tenta crescer, tenta se desenvolver, mas sempre acaba caindo, sempre acaba no chão, né? Por conta dessa estrutura racista em que o Brasil se encontra hoje, que, enfim, sempre esteve, né? Então, em uma determinada parte da música, ele diz: ter pele escura é ser esmalha, né? Quis tocar o céu
mas acabou no chão. E aí nessa música ele começa falando fazendo referência a uma outra narrativa muito famosa, que é a narrativa de Ícaro, né? Que Ícaro, ele faz umas asas de cera e pena, e aí ele começa a voar e ele se aproxima do sol. E quando ele se aproxima do sol, a cera derrete, as asas dele se desfazem e ele cai, né? Então, ele começa a música e vocês têm acesso ao vídeo aqui mesmo na plataforma. Ele começa a música falando: olhei no espelho e Ícaro me encarou, né? Trazendo essa ideia justamente de assim como Ismalha, Ícaro e assim como Ismalha e Ícaro, o povo preto tenta, se esforça, tenta tocar o céu, mas quando sobe, acaba caindo. Então, eu gostaria de fechar o estudo do simbolismo, que é uma estética extremamente musical, né? Que vai fazer essa referência, essa, vai ter essa relação muito próxima com uma música também. E uma música que utiliza como mote, como tema, um texto simbolista e que inclusive o introduz dentro da própria letra, né? Então seria uma arte dentro de uma outra arte, né? Uma coisa meio uma arte sobre a outra, né? Formando assim camadas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e esse é o simbolismo que vai ser uma das bases mais fortes para o pré-modernismo brasileiro. Então aqui a gente finaliza o estudo da literatura brasileira no segundo ano. Bons estudos, um abraço.